Olá, seja muito bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje, Provérbios, capítulo de número 18. Estamos aí seguindo na jornada de Provérbios e muito bom ter você comigo nesse estudo. Hoje, Provérbios 18. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curta, compartilhe, para que mais pessoas se unam a nós no estudo da sabedoria, no estudo da Palavra de Deus. Capítulo 18. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Aqui, Provérbios, capítulo 18, começa dizendo sobre o perigo do isolamento. O isolamento egoísta não é proteção, mas muitas vezes é apenas fuga da correção. Quem se isola busca interesses egoístas. E o egoísmo, como já vimos, é a raiz da maioria dos problemas. E se rebela contra a sensatez. Então, uma brasa fora da fogueira apaga rápido. Sozinho, a pessoa perde o calor. Assim é o cristão que se afasta da comunhão. Parece mais forte no início, mas esfria com o tempo. Hoje vivemos em momento em que muitos aconselham até o isolamento. Mas tudo tem o seu tempo. A verdade é que Jesus se retirava para orar, mas sempre voltava para servir. E a vida espiritual saudável, equilibrada, ela necessita de comunhão, de estarmos juntos, de relacionamentos. O tolo não tem prazer no entendimento. É como alguém que entra numa sala de aula, senta na frente e começa a ensinar sem nunca ter estudado. Fala muito, aprende pouco. O tolo quer palco, não aprendizado. Jesus mesmo, sendo a própria verdade, fazia perguntas para conduzir coração ao arrependimento. Então, o tolo não tem prazer no entendimento, mas sim expor os seus pensamentos. Vamos sempre nos lembrar dos grandes conselhos de Provérbios. É melhor ouvir do que falar. Com a impiedade vem o desprezo, e com a desonra vem a vergonha. As palavras do homem são águas profundas, mas a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Onde o pecado entra, a honra sai. Essa é a verdade. Porque a impiedade traz a desonra, né? E com ela vem a vergonha, como um copo de água limpa contaminado por uma gota de esgoto. Não importa quanto de água boa haja, a pureza foi afetada. Então não brinque com os pecados pequenos. Jesus trocou a nossa vergonha pelo perdão na cruz do Calvário. Não é bom favorecer os ímpios para privar a justiça do justo. Um juiz que protege um amigo corrupto destrói a confiança de toda a sociedade. Seja justo mesmo quando custa conforto. Defender o culpado é ferir o inocente. Deus julga com verdade absoluta. Então não faça isso. Não favoreça os ímpios. As palavras do tolo provocam briga, e a sua conversa atrai açoites. A conversa do tolo é a sua desgraça, e seus lábios são armadilha para a sua alma. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. Aqui nós aprendemos grandes lições sobre o poder da língua. A língua como uma armadilha. Palavras imprudentes geram conflitos desnecessários. As palavras do tolo provocam brigas. Conhece pessoas assim? Já percebeu, às vezes, ambientes amorosos, ambientes bons, onde tem bons amigos e tudo, de repente alguém abre a boca e começa a provocar brigas, insinuações, e dessa maneira a fofoca começa a criar intrigas. Fofoca, ela é doce na boca, mas ela é amarga na alma. Como cupim na madeira, não faz barulho, mas destrói por dentro. Então corte a fofoca no início, não no final.
Jesus restaurava reputações, não as destruía. Aliás, Provérbios vai sempre nos lembrar que o bom nome vale muito mais do que as riquezas. Então não se envolva. A má língua. A língua como armadilha é como jogar gasolina numa fogueira esperando que o fogo se apague. Nem toda verdade precisa ser dita. E nem toda opinião precisa ser expressa. Então Jesus falava o essencial no tempo certo. Então, para que atrair açoites por meio das conversas? E as palavras do caluniador são como petisco deliciosos, mas elas de fato trazem dores profundas no indivíduo. Quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. Então, quem relaxa em seu trabalho, não fazer o bem também destrói. Aqui é o pecado da negligência. O negligente é irmão do destruidor. E é interessante que uma casa abandonada não cai de uma vez. Ela apodrece aos poucos. Então, pergunte-se, o que estou deixando de cuidar? O que eu estou relaxando, quando deveria estar comprometido plenamente? O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. As riquezas dos ricos é sua cidade fortificada. Eles a imaginam como um muro que é impossível escalar. Antes de sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Aqui a riqueza é ilusória. O dinheiro promete proteção que não pode garantir. Um castelo de areia parece forte até a primeira onda. Então use os seus recursos, não confie neles. Cristo é o tesouro que não pode ser roubado. Ajunte tesouro no céu, não nas coisas aqui da terra. Então as riquezas dos ricos é a sua cidade fortificada. Responder sem ouvir é o orgulho que leva à queda. Antes de sua queda, o coração do homem se envaidece. Quem dirige olhando apenas para frente ignora o precipício. Humildade é proteção espiritual, irmãos. Jesus desceu ao mais baixo lugar para nos elevar. Então, o orgulho é o aviso ignorado. Quando nós nos relacionamos com Cristo, aprendemos que a humildade é a primeira característica, a primeira virtude daqueles que são do reino de Deus. Bem-aventurados humildes, porque deles é o reino dos céus. A humildade antecede a honra. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. A pressa gera sempre injustiça. E falar precipitado é como passar a carroça na frente dos bois. É como dar diagnóstico médico sem examinar o paciente. O espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? O coração sustenta o corpo. Alimente sua alma diariamente. Cristo restaura o espírito cansado. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. O coração do que tem discernimento adquire conhecimento, e os ouvidos dos sábios saem à sua procura. Temos 2 ouvidos para buscar a sabedoria, o discernimento e o conhecimento. Ouça mais, fale menos. O presente abre o caminho para aquele que o entrega e o conduz à presença dos grandes. Dar presente cria oportunidades e uma mão fechada não recebe nada. Então seja generoso. Lembre-se que Deus deu a sua própria vida por nós. O primeiro a apresentar sua causa parece ter razão, até que outro venha à frente e o questione. Aqui eu vou sublinhar e vou circular para que você aprenda junto comigo, a gente aprenda junto essa grande lição.
Aqui a primeira versão quase sempre é incompleta. Quando nós formos tratar qualquer tipo de assunto, devemos ouvir ambos os lados. Ouvir o primeiro, mas ouvir também o segundo, e às vezes até outros que hajam, e nunca trazer julgamentos apenas ouvindo a primeira versão, porque o primeiro a apresentar sua causa parece ter razão, até que outro venha à frente e questione. Uma moeda tem duas faces e ver apenas uma distorce o valor. Então, suspenda o julgamento. Jesus conhece toda a verdade e tudo deve ser mediante testemunhas. Essa é a regra da palavra de Deus. Devemos sempre ouvir os dois lados. Lançar sortes resolve contendas e decide questões entre poderosos. O irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. O ofendido fecha o coração, fecha as portas. Então, uma muralha protege, mas também isola. Perdoar é abrir portas. As discussões são como portas trancadas de uma cidadela. Feridas emocionais criam muros muito altos. Por isso, a solução sempre é o perdão e também o amor, especialmente para aprender a tratar uns aos outros, evitar a ofensa e evitar as discussões. No mundo de hoje, muitos pensam que ser mal educado é uma virtude, quando na realidade as discussões elas são como portas trancadas de uma cidadela. Pode ter certeza que alguém vai sair ferido, machucado e fechado. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios os satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Aqui está a regra áurea do poder da palavra, da língua. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Falamos sementes, colhemos frutos. Quem planta espinhos não pode esperar flores. Plante palavras de vida. Cristo nos ensina que sua palavra gera vida e vida eterna. Então, que nós possamos ter uma palavra temperada, uma palavra que saia para confortar, consolar, construir, instruir e ensinar, e não para destruir. Lembre-se, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. Que provérbio maravilhoso é esse. É o dom do casamento. O casamento é uma graça de Deus e não uma conquista. É saber escolher a pessoa certa, na hora certa. Então, quem encontra uma esposa ou um marido, um esposo, encontra algo excelente. Fomos criados para nos relacionar. De todas as instituições criadas por Deus antes do pecado, as que permanecem, uma delas é o casamento. Deus estabeleceu a família. E a família vai para a eternidade, no novo céu e na nova terra. Então, aqui podemos aprender que um jardim precisa ser cuidado todos os dias. Cristo ama a igreja como o noivo fiel. Também, da mesma maneira, devemos amar uns aos outros como fiéis. Você recebeu uma esposa? Recebeu um marido? Então você recebeu uma bênção do Senhor. Que você possa cuidar do seu lar, cuidar do seu esposo, cuidar da sua esposa e cuidar da sua família. O pobre implora misericórdia, mas o rico responde com aspereza. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. O poder pode endurecer o coração.
Sapatos caros não impedem alguém de pisar nos outros. Então, lembre-se disso. Trate todos com dignidade, quer sejam ricos, quer sejam pobres. Ainda que o rico faça isso, a pessoa de caráter, ela ama o próximo como a si mesmo. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. A amizade verdadeira é um dom de Deus. Nem toda companhia é amizade. Nem todo mundo que anda com você, de fato, é seu amigo. Por isso, aprender a escolher, aprender a discernir é algo que nós devemos pedir para Deus. Alguns aparecem com o sol, mas poucos permanecem na tempestade. Há amigos mais chegados que o irmão. Seja esse tipo de amigo que permanece. Um amigo semelhante a Jesus. Jesus nunca nos abandona. Então existe amigo mais apegado que um irmão. Vamos orar? Senhor, ensina-nos a viver com sabedoria prática, que nossas palavras curem, nossos relacionamentos edifiquem e nossas decisões revelem a Cristo. Livra-nos do orgulho, da pressa, da língua descuidada e da falsa segurança deste mundo. Que encontremos a Jesus, nosso refúgio, nosso amigo fiel e nossa fonte de vida. Forma em nós um coração humilde, atento e cheio de amor. Dá-nos um dia maravilhoso e abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio, se Deus quiser. Não se esqueça de deixar um comentário aí. Escreva o que mais te chamou a atenção.